crível que acredito que somente no mercado da inovação a gente vê empresas saindo de São Paulo e indo para outros municípios. E deixar bem claro, isso não é um movimento desenfreado, é um movimento de exceção. São Paulo é competitiva, São Paulo tem vantagens que Florianópolis nunca vai ter, sempre vai ser competitiva, mas eu acredito que ela pode ser mais. Peço desculpa por falar da maneira mais franca possível, né? Não acredito que, não tento nem politizar, nem partidarizar conceito nenhum, porque a inovação não tem partido, a inovação não tem... Ela não tem política, a inovação ela é muito direta nesse aspecto. Só que não adianta querer trabalhar dessa maneira sozinho. E eu estava falando até com a Tânia, que a Tânia mesmo disse, a gente precisa interagir mais com os agentes públicos. Sim, a gente precisa conversar mais com os agentes públicos, a gente precisa ouvir, aprender, certo? E compartilhar nossa realidade para que nós possamos realmente ter resultados práticos. E estamos plenamente dispostos a isso, né? Não estou falando... desculpa, eu acho que eu estou falando pela Tânia. A gente está extremamente aberto para, não sei, criar uma comissão, criar um comitê, alguma coisa para conseguir uma proposta legislativa que, é claro, ela tem que ser viável juridicamente primeiro. E, para isso, tem as barreiras da LDO, tem várias outras questões a serem verificadas. Mas nós estaríamos dispostos a colaborar nesse aspecto. Estamos trabalhando junto com a BS Startups, que nos convidou para participar desse trabalho, num projeto legislativo, né? Eu sei que São Paulo já teve de um vereador do mandato anterior, né? que encaminhou um projeto, mas se inspirando muito naquilo que está acontecendo no país inteiro, para que São Paulo possa ter a melhor lei de inovação do país. Tem tudo para dar certo. Vai depender apenas da nossa velocidade de colaboração. Para entrar em vigor, quem sabe, em uns 2 anos, né? Não. Ou seja, não, mas legalmente não tem o que fazer. Ok, mas não me fala que são 2 anos assim de... Desculpa, mas aí tributariamente tem a questão da anterioridade, tem várias outras, né, Marcelo? Aí o nosso chefe tributário... eu acho que está super certo. Acho que é exatamente esse esforço que a gente precisa fazer em todos os silos, como o Rodrigo mesmo falou, olhando todos para a mesma direção. Acho que você está muito certo. Eu tento colaborar da maneira mais certa, mas como o meu trabalho aqui é jurídico, eu simplesmente quis emprestar um pouco de colaboração para que a gente possa, eventualmente, fazer uma inovação legislativa também. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, Tânia, secretária, Rodrigo. Essa é a ideia da Câmara e acredito também da Prefeitura, que é aproximar a gestão inovadora, a economia criativa do poder público, para tentar entender, tentar melhorar, tentar abrir espaço justamente para a gente melhorar esse ambiente de negócios das startups, né? Por isso, hoje, a gente dá esse pontapé inicial, ainda é embrionário, né? Agradecer a Tânia aqui da B Startups, foi uma parceiraça, e conseguiu montar essa mesa de figuras tão representativas, né? E diferentes, né? E diferentes. Pontos de vista muito diferentes, mas que olham para a mesma direção. Isso que é o mais legal dessa mesa. Exatamente. A vereadora logo desce, 10h35, nós vamos até às 11 para terminar esse primeiro painel. E a gente gostaria de abrir agora para a participação de vocês da plateia, para fazerem perguntas aqui para os nossos convidados. Aqui o primeiro, Sérgio. Seria a primeira pergunta especificamente para a Aline. Se apresenta só para o pessoal. Perfeito. Sérgio Perales, eu sou antropólogo e tenho um projeto que basicamente é mapear, identificar e interligar inteligências e ativos dentro dos espaços urbanos. E uma discussão que a gente tem dentro da startup basicamente olhando para uma cidade como São Paulo, você identifica uma quantidade muito grande de ociosidade urbana. E até usando um exemplo que vem de Lisboa, do projeto que você deve conhecer, é a Wax Factory. A gente identificar armazéns, depósitos e antigas fábricas que possam ser transformados em hubs de economia criativa, de tecnologia e impacto social, né? E não só isso, mas também como basicamente esses locais onde, por exemplo, eu moro na Moca, lá tem mais de 5.000 desses espaços, basicamente eles estão concentrados em áreas urbanisticamente deterioradas. Então a gente tem que pensar também na questão de moradia,
repente, um projeto que traga esses empreendedores para ocupar esses espaços e também que a gente, para ter um impacto mais geral, a gente também pensa na questão de moradia para esses empreendedores, né? Bom, eu vou pegar a sua pergunta e vou enganchar um pouco na fala do Ricardo, porque eu acho que tem um pouco a ver. Eu acho que, de fato, tem muitas maneiras que a prefeitura pode contribuir para a melhoria do ambiente de negócio e do ecossistema. Eu acho que a gente vive, mesmo no Executivo, uma constante tensão com a Secretaria da Fazenda sobre as políticas de alavancagem, de incentivo e de apoio ao desenvolvimento econômico. Eu sou uma desenvolvimentista e eu já tive altos atritos com diferentes secretários de Fazenda e de Governo. Porém, eu acho que nem tudo pode se limitar a uma visão tributária e fiscal das coisas, especialmente nesse setor. Eu acho que é muito limitador da visão das necessidades, dos anseios do ecossistema, a gente achar que, se a gente conseguisse ter uma isenção, se a gente conseguisse ter um incentivo fiscal, os problemas se resolveriam. É muito diferente você comparar uma cidade como Florianópolis ou uma cidade como Recife com uma cidade como São Paulo. Assim como, se você comparar qualquer cidade do interior dos Estados Unidos com Manhattan ou com São Francisco, quer dizer, existem outras atratividades nas grandes capitais que não existem em cidades emergentes. E é natural que as cidades emergentes elas precisem mexer em coisas que as grandes cidades não precisam mexer. Não estou dizendo que não haja necessidade da gente olhar para a questão tributária, mas eu acho que ela é um pedaço e um pequeno pedaço. Se a gente olhar para outros assuntos como os que eu já falei, de qualificação profissional, de acesso a capital, de fortalecimento da cultura empreendedora, unidos ao olhar territorial, uso do espaço público, diversificação de equipamento, de possibilidades por várias partes da cidade, a gente vai chegando numa fórmula que, somada às questões de ambiente de negócio, de tributação, podem ser uma fórmula mágica, né? No ambiente de negócio, vou chegar no teu ponto, mas só para... No ambiente de negócio, a gente tem avançado muito também nessa gestão, seja com o Empreenda Fácil, né, como eu já falei do secretário Daniel Naismith, que reduziu o tempo de abertura das empresas, isso já é também um ganho muito significativo, tanto é que a gente subiu várias posições no Doing Business, não também que seja a única coisa, mas é mais uma, né, e agora existe também uma legislação muito importante de facilitação do processo de licenciamento, a prova rápido, que também vem contribuir para esse ambiente de negócios, para a facilitação da disseminação do empreendedorismo, que contempla também as startups. E aí vem o ponto que você colocou, que é o seguinte: é inegável que determinados territórios vão ser mais propícios para a economia criativa, ou para a inovação, e tudo bem, porque isso acontece em toda parte do mundo. E aí sim, esses territórios eles podem receber apoios específicos. Já existe no plano diretor uma previsão dos polos de economia criativa. E isso já vem sendo estudado há muito tempo, foi estudado na gestão passada, tem sido estudado nesse momento também. E agora, na semana passada, se não me engano, o prefeito apresentou uma proposta mais estruturada para o centro da cidade, né, para o conceito do triângulo, que é a ocupação do centro velho, onde a questão das startups e da economia criativa está muito colocada. E a nossa secretaria está trabalhando nesse sentido. Existe uma previsão ali de incentivo mesmo, tá? Mas existem outros movimentos acontecendo e eu mesmo tenho sido protagonista. Tem coisa que a gente não pode dar nomes, assim, que a gente não pode falar em público ainda porque é confidencial, mas existe um movimento de ocupação do centro já acontecendo e a gente está muito atenta a isso, muito envolvido nisso, para que essas empresas de base tecnológica, as empresas criativas, as empresas inovadoras, venham também para o centro. Vários outros territórios precisam dessas políticas. A Moca é um ótimo exemplo. Tem até um projeto de lei meu que está vinculado a isso, mas que está parado, porque quando a gente está fora, nossos projetos ficam
em segundo plano, mas eu acho que se a gente olhar para várias vocações de vários territórios, a gente vai começar a entender também as necessidades de cada setor e de cada território de maneira mais específica. Hoje, o que está em pauta de maneira mais estruturada é o Centro Velho, com esse projeto do Triângulo, e é o que a gente está mais avançado também em termos das negociações com as empresas, né, do convite aos empreendedores para que eles se coloquem. Finalizando um pouco, porque eu não sei se eu vou ter outro momento para falar, eu queria dizer o seguinte: a gente também está num momento de transição dentro da própria prefeitura, porque acho que, principalmente quem é da comunidade 011 sabe que existia na São Paulo Negócios uma política de apoio às startups, incluindo o SP Stars, que foi citado aqui, e isso parou um pouco lá na São Paulo Negócios. Tá? Eu estou fazendo um movimento, e eu queria deixar aqui um convite, mas assim bem firme, para a gente, inclusive, não demorar muito, de incorporar algumas coisas que pararam nesse outro organismo da administração municipal, na Secretaria de Desenvolvimento e especialmente na ADESAMPA. Então, eu queria que a gente já saísse daqui, aí eu te deixo, Soninha, como facilitadora desse processo, que essa discussão aconteça de maneira mais estruturada e o mais rápido possível, até como uma continuidade desse debate, para que a gente possa ver o que deve ser retomado e como. Tá? Eu acho que o SP Stars é um exemplo bacana, mas tem outras possibilidades também. A gente tinha um pouco uma ambiguidade, né, uma duplicidade de atuação. E agora a gente está tentando unificar isso dentro da própria administração municipal, fazendo um pouco a lição de casa para melhorar a estruturação da política pública. Eu queria fazer uma pergunta / provocação, mas antes fazer um elogio que é muito bacana ver Poder Legislativo, Poder Executivo e Iniciativa Privada representado por mulheres nessa discussão, que eu acho que é bem legal. Mas eu queria... A gente está, pelo menos, tendo visões muito particulares do que está sendo feito do Poder Executivo, o que está sendo feito do Poder Legislativo, o que está sendo feito da Iniciativa Privada. A minha provocação é o que a gente pode ver da parte prática daqui para frente, unindo as três frentes, né? O que vocês estão pensando em fazer juntos para tentar mudar a realidade que a gente tem, não só de êxodo de startups, levando em consideração o exemplo de Florianópolis, que tem uma densidade maior de startups per capita e aqui não, mas o que vai sair de parte prática a partir deste seminário, sentando as três partes para tentar avançar? Podemos emendar 2 ou 3 perguntas? Posso falar aqui? Bom, sou Vinícius. Complementando um pouco do que eu também gostaria de saber e entender um pouco mais, é que assim, eu vi, por exemplo, da secretária falar várias iniciativas, e muitas vezes a gente na ponta não fica sabendo dessas coisas, né? Então, a comunicação do que está acontecendo, de como está acontecendo também, é difícil para a gente. Queria saber se a gente, tanto como Comunidade 011, como Associação Brasileira de Startups, pode participar mais, não só de quando acaba e é comunicado isso, porque a gente acaba não sabendo, mas também do processo de criação dessas coisas também, né? Da gente poder construir junto e como que a gente pode ter voz, né? Uma das coisas que eu sinto como empreendedor é falta de ser ouvido pelo poder público, que influencia totalmente na nossa vida, e entender como que a gente pode participar durante esse processo, até mesmo para que a gente possa ser propagador positivo das coisas boas que saem daí também. Bom, eu acho importante também lembrar que, na realidade, nós como poder público, temos uma preocupação, nós como poder público, não, desculpa, nós como iniciativa privada temos uma preocupação também. Eu acho que é mudar o nosso posicionamento e principalmente também entender, e aí é importante que vocês nos falem, as dificuldades que o poder público também enfrenta em se aproximar das startups. Uma vez que a gestão pública, a falta de conhecimento sobre a gestão pública e principalmente sobre os desafios da iniciativa privada junto com o poder público são importantes para ser ressaltado. Até as formas de contrato são um pouco diferentes e difíceis por parte do poder público, do gestor público. Mais alguém? Tudo bem para vocês? Se a gente emendar mais 2 perguntas / comentários? Por favor. Olá, bom dia de novo, eu sou o Marcos, estou vindo de Vitória agora, lá no Espírito Santo. E assim, deu para perceber que em pouco tempo só muda de endereço, né? As discussões são as mesmas em vários lugares, eu acho que o desafio é oportunidade, é necessidade, tem diversos fatores. E lá no Espírito Santo a gente acaba, como é muito menor, a gente fala que costuma dizer que Vitória é uma pequena grande cidade. Como em startup a gente acaba muitas vezes estabelecendo um mínimo mercado viável para a gente começar alguma coisa, São Paulo são diversas pequenas cidades aqui dentro.
E eu senti falta, talvez, um pouco da abordagem, da integração também do alinhamento do poder público, não só do âmbito municipal. A gente também tem um âmbito estadual e um âmbito federal. A gente tem várias políticas aí das fundações de amparo à pesquisa, né, e programas federais também, né? O BNDES, no ano retrasado, a gente teve o ex-presidente lá falando, por exemplo, que teve que devolver um cheque de quase 51 bilhões por falta de qualidade de projetos a serem apresentados. Então, muitas vezes a gente fala, né, ouve de um lado, o empreendedor fala que está faltando dinheiro, está faltando oportunidade ou falta prédio, né, para se fazer hubs. E, outro lado, nós temos empresas que atuam fisicamente em São Paulo, mas não geram nota fiscal em São Paulo. Né? Então, são várias pontas. O negócio é muito mais complexo. Eu venho de uma cidade que tem uma das maiores qualidades de vida do país. Se a gente for orientar por dados, talvez tudo convergeria para a Vitória. Mas, na prática, como o Vinícius realmente comentou, na ponta, na execução, na hora quem está ali no batente, é um pouco complicado. Então, falta comunicação, falta integração e esses alinhamentos. Aí cabe também a provocação para a AB Startups, né, para que nessas próximas discussões vocês procurem também envolver as outras frentes. Porque é uma cadeia, porque quem gera ISS e ISQN é uma coisa, agora quem gera ICMS? Quem está no Simples? Então, muitas vezes, o impacto de uma isenção de ISS, como eu estava falando com o Marcelo um pouco mais cedo, é irrelevante. A gente está falando de escalabilidade, como o Rodrigo mesmo falou, a gente está falando de impacto, é uma coisa que acontece muito rápido. Vai do 0 a 100 milhões em pouco tempo. Então, não vai ser talvez 2%, vai ser política de tributação que vai resolver a ambiência. Eu acho que está muito mais ligado ao que me trouxe a São Paulo. Secundariamente, né, Rodrigo? A gente estava falando ali. São as oportunidades. Como é o seu nome? Marcos. Marcos, eu posso começar? Porque como foi a última... eu acho que eu concordo com muita coisa que você falou, mas como empreendedora e como representante da AB Startups, duas coisas precisam ser pontuadas nessa sua fala. A primeira é que prédio faz diferença, sim. Você ter prédio na Zona Leste que possa receber empreendedores, que a gente possa levar educação empreendedora que a gente tem hoje no ecossistema de startups para lá, para que eles possam até, talvez, aplicar essa agilidade que a gente tem na criação de negócios, que você conhece muito bem, para negócios mais tradicionais, vai fazer diferença. Então, numa cidade como São Paulo, prédios fazem diferença. Então, eu preciso pontuar isso, porque eu acho importante. E a gente acha isso tão importante que entra na segunda resposta que eu queria te dar. A gente está junto com a Soninha, com o César, com mais algumas pessoas aqui, tentando construir um hub de inovação no andar de cima, no segundo andar dessa casa da Câmara de Vereadores. E por que a gente está fazendo isso? Primeiro, porque é um espaço que é diferente do que a gente tem até hoje. Segundo, que a gente está aproximando o ambiente de inovação, o nosso ecossistema, da política. Então, a gente vai conseguir conversar muito mais facilmente com os nossos vereadores e fazer com que eles entendam o que para a gente significa aquele momento ou aquele projeto. E um terceiro ponto importante é que a gente não olha, mas, assim, governo é um dos clientes que muita startup quer ter e que não consegue. Rodrigo, você consegue investir em startup com soluções para governo? Hoje, na verdade, isso é muito ruim, porque o mercado de capitais olha isso como negativo. Se eu recebo uma empresa B2C, uma B2B, uma B2C2B, eu vou priorizar o investimento de uma B2D, por exemplo, government. Tá? Por quê? Porque a gente ainda não tem uma confiança em ter o governo como cliente. E, assim, claramente, o governo como cliente traria benefício para as duas pontas. Então, e a gente está trabalhando, a AB Startups, a gente está construindo essa persona política, só que a gente está tomando cuidado de construir uma persona política que seja útil para o ecossistema, que tenha uma interface de confiança com o poder público e que traga efetivamente resultados para a nossa entrega, para o nosso legado. São 2 anos de mandato, eu só tenho mais 1 ano e meio, então eu te garanto que em 1 ano e meio a gente ainda vai ver muito a AB Startups conversando em mesas assim para trazer discussões inteligentes para o nosso ecossistema. Desculpa, eu gostaria também de colaborar um pouco com a resposta. É claro que, como eu falei, o enfoque mais tributário da coisa, eu também não quis dizer que era só o tributário, pelo amor de Deus. Eu não falei que só o tributário importa, eu falei que, de uma maneira mais prática, o que seria sensível seria. E realmente, na esfera municipal, bom, a gente está na Câmara de Vereadores, tem que aproveitar a vereadora aqui, tem que aproveitar a secretária. Né? Acredito que cada articulação, tanto que a BS Startups tem que fazer,
ela tem o seu foro adequado. Por exemplo, é óbvio que se a gente for falar de CM, nós vamos ter que fazer um trabalho junto à Assembleia Legislativa. É óbvio que a respeito do PL de inovação, a gente vai ter que conversar com o governo federal, mas são frentes diferentes, né? Eu acredito que eu tentei pontuar especificamente sobre a questão municipal, mesmo que não faça diferença para algumas empresas, especialmente no ICM, mas a gente sabe como mexer em ICM também é complicado. Como já é complicado mexer em imposto municipal, realmente, ou seja, as secretarias da Fazenda têm briga com todas as outras secretarias quando se fala de parte fiscal. Então, vamos combinar. Uma coisa é ter, sabe, uma secretaria disposta, a gente que está realmente querendo colaborar. Outra coisa é conseguir fazer isso, entende? Então, até para colaborar, se a gente começar com boa vontade, já é uma boa proximidade. E próximo aqui da Câmara, com certeza que esse diálogo vai se ampliar, vai poder ser melhor. Mas, naturalmente, que a gente não poderia, acredito que, não querendo limitar o tema, hoje falar de temas estaduais ou federais, porque a gente está numa iniciativa aqui municipal. Mas é óbvio que são temas importantes. Só uma coisa, a gente ainda tem 9 minutos aqui dessa mesa. Então, eu lembro que tinha mais alguém da plateia querendo falar, mais alguém além dele? 1, 2, 3 participações. Tá, então vamos continuar aqui. O Rodrigo tinha pedido a palavra e a gente já devolve para vocês, tá bom? No Vale do Silício, a gente tem uma métrica interessante, né? Eu vi isso desde 2010, 2011. Fiz Berkeley, fiz Stanford, enfim, fiz uma série de cursos lá fora. E era uma coisa, uma temática, né, que está relacionado, que era o seguinte, né? Que era o famoso triple, double, 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 né? Ou seja, para eu ter um unicórnio, eu tenho que crescer 300%, 300%, 200%, 200% de forma exponencial em 5 anos. No final, eu tenho o famoso unicórnio, que foi a fala inicial da nossa vereadora, da Soninha, onde eu teria uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão de mercado, no valuation de mercado. Logicamente que nos Estados Unidos as proporções de investimento e também a proporção de saída de valuation de uma empresa é bem distoante do que nós temos no Brasil em todos os estágios, né? Uma coisa que me chama a atenção é, muitas vezes a gente tem que utilizar a energia do ecossistema para transformar mais em movimento e menos em calor, né? Eu tenho participado de muitas reuniões com vários entes, entidades, parceiros, etc. Eu vejo que há sempre uma sobreposição ou mais do mesmo. Acho que a gente está com uma oportunidade única nesse momento, como São Paulo. Como eu falei, nós apostamos aqui, eu pessoalmente, de residir em São Paulo e acreditar na cidade, assim como sócios dos negócios, que a gente acredita que aqui pode ser o grande fomento. Na verdade, a gente está até beneficiando outros municípios através da geração de riqueza que São Paulo gera, por exemplo, para o nosso grupo econômico. Então, o que eu entendo nós temos que transformar essa energia em movimento e não mais em calor. Eu acho, até respondendo, acho que as questões surgiram, a gente precisava fazer um wish list. Um wish list é uma lista de desejos, logicamente, factíveis, maduros, fundamentados, das 4 contrapartes da mesa, né? O que as grandes corporações ou as empresas entendem em relação a startups e inovação necessária? Nós já recebemos aportes, por exemplo, de empresas através de subsídios, incentivo fiscal via lei da informática, lei do bem, né, que eles podem investir parte desse capital, né? Então, isso é o primeiro ponto. Acho que as grandes empresas hoje têm um capital já previsto, onde eu não tenho que modificar legislação nenhuma, eu só preciso de uma educação, de uma evangelização para que isso ocorra. Eu vou trazer capital, oportunidades e uma relação talvez mais madura com inovação e startups. Na outra vertente, eu tenho o lado dos investidores. Hoje, os instrumentos, né, apesar da figura do investidor anjo ser reconhecida em 2016, é uma lei Frankenstein, uma lei aberta ainda que tem vários riscos mitigados, né? O que a gente tem num convertible note nos Estados Unidos, quando eu faço um benchmark, uma referência para o Brasil, virou um conceito de mútuo conversível e outras questões. Tem que ter uma proteção diferenciada para o investidor. Esse cara está apostando muitas vezes com risco muito maior do que várias outras entidades. Esse cara que está pegando o garoto lá, que está com um aplicativo e 2 clientes e trazendo ele para 20 cidades, internacionalizando a marca dele. E se você falar, Rodrigo, mas quem ajudou nisso? Muitas vezes só foi o empreendedor e os investidores que tomaram a frente. A verdade é essa. Quem empreende sabe que é uma questão solitária. Solitária. E ele às vezes não participou de nenhuma formação de curso, etc. Não teve um suporte lateral. Ele fez sozinho, foi self-made, né, esse conceito. Então, esse eu acho que é uma outra parte que eu acho que as entidades de investimento também têm silos dentro dos investidores. Então, quer dizer, é uma somatória de fazer um wish list,
setorial desses silos, para que a gente possa ter uma conversa aberta, eu acho que franca e sem agenda secreta dessas 4 partes. E aí, para finalizar, eu acho que sim, o poder público, poxa, a gente gostaria muito primeiro de ter esse canal, por isso que eu disse que é muito honroso e proveitoso estar aqui presente. Eu venho quantas vezes for necessário, eu tenho certeza que todos que querem o ecossistema bem, que querem fomentar o crescimento, nossa competitividade vai estar presente envolvido, para que a gente possa também entender as dores do poder público, o que acontece no seu time, né, na sua métrica, na sua dinâmica de funcionamento, né, que até às vezes por desconhecimento, eu falo isso dentro de casa, a gente cria julgamentos, preconceitos, que escutando realmente na prática, estando aberto para aprender mais, pode facilitar essa comunicação. Então acho que esse é o ponto. E para finalizar, pessoal, acho que aí olhando todo esse ecossistema onde a gente tem grandes empresas, investidores e o poder público, é o empreendedor. E aí é o fator humano, né? E aí eu acho que esse é o ponto-chave. Eu tenho uma visão clara que tudo que venha para contribuir é bem-vindo, né? Então eu acredito que poder ter um espaço numa área periférica, primeiro, é um conceito de acolhimento. É um conceito de uma primeira, um gesto onde você não está apontando o dedo, julgando, você na verdade está acolhendo, você está estendendo a mão e dizendo, você tem um espaço aqui para vir conversar sobre sua ideia, conhecer pessoas novas, experimentar seu produto, né? Você na verdade está dando um fomento para algo mais importante no empreendedorismo, o sonho. Nenhum unicórnio nasce fora de um sonho, com uma execução primorosa, sem dúvida. Então eu acredito que, como eu falei, não há mérito, demérito de não ser um unicórnio, não ser uma startup, mas se um garoto foi lá numa periferia, lá na cidade de Tiradentes, num hub criado e proporcionado pela Prefeitura de São Paulo, e conseguiu sonhar, conseguiu caminhar com as próprias pernas, conseguiu criar uma pastelaria que for, não importa, um varejo, não importa, não tem demérito algum, pelo contrário, ele está empregando, trabalho honesto, está gerando receita, tributo para a prefeitura e de alguma forma está transformando a vida dele e quem está em volta direto e indiretamente. Então eu acredito que a gente tem que olhar num prisma maior e eu acho que como próximo passo, como resposta, é uma visão bem particular minha, eu acho que se a gente pudesse trabalhar esse wishlist, essa lista de desejo fundamentada, bem com uma curadoria interessante, eu acho que a gente poderia progredir. Obrigada, Rodrigo. Então, a última rodada agora de participações da plateia. Tudo bem se a gente estender 10 minutos do horário previsto originalmente? Então, vamos lá. Sim. As perguntas da plateia. Desculpa, ele já estava com o microfone na mão da outra vez? Vamos lá. Eu vou passar uma opinião pessoal, não estou aqui como representante nem de Stanford, nem da Singularity University. Opinião pessoal, quando a gente fala de unicórnio, para mim é uma grande miopia. É uma visão, para mim, de venture capitalist, ok, que só ganha dinheiro quando faz o exit. Eu dou parabéns à Aline Cardoso, a vereadora, quando fala em investimento em ideação e em validação. São raros os anjos, são raros qualquer iniciativa de dinheiro privado que investe realmente na raiz do empreendedorismo, que é isso. Todos os outros dinheiros, eles têm um compromisso de fazer um valuation de uma empresa. E valuation é uma coisa, eu como professor convidado de Stanford, não sou turista lá, eu sou lá desde 2004, tenho pós-doutorado nessa área, a gente vê realmente capital especulativo, tá? Raras exceções. Então, quando a gente busca uma questão de sustentabilidade, de impacto social, que seja até com uma iniciativa de um Uber, que sempre vocês citam aqui, ela está sendo engolida pelo Lyft há muito tempo. É fácil eu cobrar 25% de um taxista, ser sócio dele, né, e dar corridas de graças para comprar o mercado, ou eu ser um Bezos e comprar um mercado de livros, sendo o mais popular, caso mais conhecido aqui no Brasil, né, ou seja, your profit, o seu lucro é a minha oportunidade, acabar com o mercado, comprar esse mercado, destruir, e ter um valuation alto para quê? Para que entre um capital, um anjo, depois eu passe para um série A, opa, cresci, agora estou com 1 milhão de clientes. Mas qual é a sustentabilidade disso? Então, quando eu vejo realmente investindo realmente em empreendedorismo, ou seja, que é criar um sandbox, bem jardim de infância, vamos botar as crianças brincando aqui. Então, de repente, se nesse segundo andar aqui eu tiver um ambiente com 5G, ok? Fazer uma parceria com Claro, com TIM, com Mofe, ou seja, e criar um ambiente para desenvolver, estimular o empreendedorismo, ter dados, tem a LGBT aí que vocês estão querendo aprovar,
Se a gente fala isso, estou me alongando, desculpa que o assunto é muito rico, por isso estou falando. Eu estou tentando passar uma opinião, não como representante de alguma entidade que eu trabalho há bastante tempo, mas se criar realmente um ambiente propício a empreendedorismo, ao contrário do que a gente tem nos Estados Unidos, lá empreender não é moda. Tem a veia dele. Todo mundo pode ser empreendedor. Então, aqui até o conceito, quando a gente vê... Desculpe seu nome? Ricardo, falar o conceito de startup lá embaixo, em Florianópolis, todo mundo fala que é startup, mas qual que de fato tem custo fixo e escala especialmente receita? Se for isso, nem 10% é startup. Quando se fala que, de repente, uma empresa saiu de São Paulo para ir para Florianópolis, o conceito para mim está completamente errado, porque ela não depende de um incentivo fiscal de uma taxa, porque o custo dela é fixo. Ou seja, a receita dela é recorrente, exponencial. Então, não faz sentido algumas coisas. Precisamos realmente de um sandbox, de um ambiente para estimular o empreendedorismo. E, de fato, eu vejo muitos discursos, mas que ações estão vindo nesse sentido? Porque capital privado é especulativo e vai ganhar dinheiro assim que eu fizer o exit. Então, o que pode fazer isso? E a segunda coisa, qualquer coisa, a ideia não vale muita coisa. Uma startup vale a execução. Então, quando vale a execução de como é que eu escalo isso, eu preciso de qualificação. Então, o CEP faz toda a diferença, né? Ou seja, temos a ideia brilhante, mas me mostra na sua equipe quem é que é o braço, quem é que é a cabeça que vai conseguir escalar. Não é chegar no mercado. Porque não é igual o Kotler falava lá no século passado. Não é be first, mas é ser o primeiro para escalarmos. Então, faz diferença sim o CEP, faz diferença sim a proximidade. E talvez por isso que temos uma média de 3 a 4 anos aqui no Brasil, que as startups morrem. Porque não tem braço realmente para conseguir escalar. Porque não sabe configurar no Amazon da vida, como é que configura uma máquina virtual, etc. Então, esse cenário, como equacionar? É uma provocação que eu estou fazendo com todo respeito, opinião pessoal. Obrigada. Bom dia, sou Amanda, eu venho da startup Bela Poupadora, trabalho com iniciativas de educação para o fortalecimento das mulheres e da comunidade LGBT e as minorias negras. E hoje eu gostaria de parabenizar a vereadora Aline e saber um pouco mais como funciona esse projeto em relação à transparência, para a inclusão tanto de mentores, de professores, de empresas que muitas vezes querem voluntariamente participar. Né? Tem a questão do Nerdzão, que trabalha com as palestras. Conheço também pessoas do Perifacode. Então, tem muitas iniciativas que poderiam colaborar com o governo de maneira gratuita, né? Tendo aquele vínculo, talvez, em torno de algum marketing. Mas como funcionaria essa questão para mútuo benefício? Mais uma. Tinha umas da rodada passada. E mais a última participação, aí a gente encerra aqui na mesa, tá bom? Chega lá. Bom dia, Fernando. Eu vejo um grande problema de um gap de informação mesmo, né? Por um lado, tem muita gente querendo ajudar, né? Por outro lado, as pessoas não sabem exatamente como, né? E é muito difícil saber tudo que acontece na prefeitura. E um outro comentário também é que você tem muitas pessoas né, precisando de trabalho, né, um problema muito grave. Por outro lado, você tem um gap muito grande de pessoas precisando dessas novas qualificações, né, de programadores, de growth hackers. Né? Que faculdade que alguém vai fazer para ser um programador, para ser um growth hacker, né? Então, eu vejo alguns programas. Recentemente eu visitei a Digital House, que é uma casa que oferece exatamente cursos de programação. E se você tem uma renda comprovada abaixo de R$3.000, eles te dão 50% a menos, né? Ainda é um valor R$5.000, seria um curso assim, nessa condição, mas que poderia mudar a vida de uma pessoa, né? Então, eu queria saber, existe alguma iniciativa na prefeitura para suprir esse gap informacional? E como que vocês veem essa questão? De volta para a mesa, alguém quer falar primeiro? Pode. Tem umas 4 perguntas aqui que eu vou tentar responder. Desculpa se faltar alguma coisa. Bom, vou começar aqui com o nosso colega. Com você, desculpa, que falou sobre a questão da ideação.
Quando eu assumi a secretaria, embora eu já viesse do setor do empreendedorismo, eu fiz uma rodada de escuta de alguns players para ver que tipo de política pública a gente, de fato, precisava fazer. Lembrando que, na época, São Paulo Negócio estava muito ativa com as SP Stars, etc. e tal. Então, eu falei, não vou duplicar. Então, a gente voluntariamente não foi para o lado de mentorias, etc. e tal, porque já tinha bastante coisa acontecendo, que parou de acontecer e que hoje a gente quer trazer de volta. Bom, uma das coisas que mais me impactou, Soninha, e essa assim, é daquelas de doer, que dá vontade de chorar, foi ouvir. Eu fiz uma rodada com Cubo, Campos e o Aira, na época, e teve um número que eu nunca esqueci, que foi o seguinte. A Aira tinha abrido é bonito, né? Tinha aberto, desculpa, tinha aberto um chamado para hospedar, acho que 16 empresas. E eles receberam 200 propostas. E eles acabaram fechando com 10. Aí eu falei, como assim? Sobraram vagas? E eu ouvi a mesma coisa no Cubo, ouvi a mesma coisa no Campus, etc. e tal. Ou seja, o que o ecossistema mais me disse na época é o seguinte: meu ponto não é a empresa que entra aqui dentro. A empresa que entra aqui dentro, o mercado se encarrega dela. Caras como ele aqui vão cuidar desses caras. O ponto é que tem um monte de ideias bacanas que não conseguem ser materializadas em projeto para dar entrada no processo. Por isso que eu volto a dizer, tributo não é tudo. Se o cara tem uma ideia genial e ele não consegue transformar aquilo num projeto para receber o aporte financeiro que precisa, o buraco está bem mais embaixo. Tá? Então, a gente entrou numa lógica, a gente entendeu que o papel de São Paulo, da prefeitura, naquele momento, naquela situação ali, ficou muito claro que era uma pré-incubação. Né? Quer dizer, essa ideação, essa validação de projetos para que eles se tornem aplicáveis. Né? Que eles estejam aptos a serem aplicáveis para o ecossistema absorvê-los. Isso, gente, não é glamour. Entende? Não é glamour. Mas é exatamente aí que a gente precisa atuar. Então, assim, tem muita coisa que vocês não estão ouvindo sobre a prefeitura, mas que está sendo feita na base, que vai fortalecer para que todas as posições das incubadoras e dos investidores sejam ocupadas. Isso é o que precisa ser feito. Eu não preciso passar a mão na cabeça de um cara que já está a um passo de ser unicórnio. Até porque ele vai olhar para a gente e vai achar que é oportunismo. O que a gente precisa é pegar o cara que tem boas ideias e transformá-las em bons projetos. Lembra quando eu falei do Vitec? O Vitec já existia na gestão passada. Só que ele era um berço de ideias. A gente transformou essas ideias em projetos de empreendedores que podem ser aptos a receber investimento. Então, essa questão da pré-incubação, para a gente, é vital, e isso é o que a gente mais tem feito. E os números são assim, são números de dezenas ou centenas, porque já é o final do funil. Mas a gente precisa alargar o funil. Aí vem a questão da qualificação profissional. O prefeito Bruno Covas anunciou um plano municipal de qualificação profissional que está alinhado com o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa investir mais na qualificação dos temas que são vocações da cidade que vão mais crescer nos próximos 10 anos. Fundamental a questão da tecnologia, passa pelo empreendedorismo também, mas principalmente a questão da tecnologia. E eu já dei um número aqui. A gente está investindo em 2.500 pessoas de maneira inicial e 500 de maneira mais profunda, trazendo programação junto com a Brascom para dentro das escolas, e eu acho que a AB Startup precisa participar desse processo também. Então, isso é bem tangível, isso é bem concreto. Um outro gap que a gente percebeu tem a ver com o que o Rodrigo já falou, mas também vem para as questões concretas que vocês perguntaram, é o seguinte. Tem setores nos quais a gente até já tem um histórico maior, por exemplo, o Mobilab, na mobilidade, abriu dados e tal, já tinha... Então, tem setores onde a gente não precisava atuar. Tem outros onde a gente percebeu que, se a gente não atuasse, ninguém ia atuar. Então, na semana passada, a gente lançou uma iniciativa chamada Green Sampa, para o setor de clean techs e negócios ambientais em geral, que é um dos setores que tem mais potencial para surgirem novas oportunidades. Não está equacionado o problema, né? As políticas públicas federais praticamente pararam, estaduais têm algumas coisas, mas a gente entendeu que no apoio ao empreendedorismo da cidade de São Paulo tinha um espaço enorme para apoiar as propostas do Green. Então, a gente lançou o Green Sampa, que, junto com o TEIA, junto com a qualificação profissional e junto com os problemas, ou seja, o governo como cliente, geram uma potencialidade gigantesca. Então, isso acabou de ser lançado. Então, a gente está indo para a ótica do temático.
dizer, eu tenho um apoio a empreendedores grandes na boca do funil e depois, lá no fim do funil, eu tenho um apoio mais temático nos setores que precisam mais, em outros setores não precisa. Um outro setor importante, aí eu cito aqui o Carlos Fernandes, que eu vi que chegou, é o tema de agro e de segurança alimentar. Tem oportunidades gigantescas e a gente também está criando um TEIA voltado para esse setor, porque há uma transformação enorme na questão de alimentação, de segurança alimentar, com muitas oportunidades de negócio. Então, a gente também vai apoiar as startups desse setor. Inclusive, tem um tema que o Carlos está desenvolvendo muito bem, que é a questão dos agricultores de parelheiros, que é a produção rural, orgânica, na cidade, que não está chegando também para os consumidores. Então, tem muitas oportunidades de link entre o produtor rural, familiar, e os consumidores, que também é bem concreto. E, por fim, só para a gente deixar aqui mais um passo concreto, saindo desse evento. Os novos hoje a gente tem um TEIA funcionando, que é o de Taipas. Ele era uma experiência para a gente também. A gente foi relativamente discreto, mas assim, a imprensa, muitos atores falaram muito, e a gente aprendeu muito com esse TEIA. Tá? Em 2 meses, 800 empreendedores foram atendidos. Para vocês verem a demanda reprimida que tinha na Coab Taipas e em torno. Tá? Eu não estou falando do Vale do Anhangabaú, estou falando lá na Coab Taipas e em torno. Então, vocês imaginam os outros lugares. Qual foi o ponto fundamental? A gente abriu uma licitação para contratar um gerente de comunidade, tá? Um gestor de comunidade. Esse gestor de comunidade, obrigatoriamente, tinha que ser local. Não dá para eu trazer um cara do centro para ir gerir uma comunidade em cidade de Tiradentes, Taipas, etc. e tal. Ele tem que ser friendly para o empreendedor local, ele tem que entender as dores do empreendedor local. Não dá para ser um cara que entende de Vale do Silício ou de Faria Lima, lá na Quebrada. Tá? Então, esse edital teve lá uma série de concorrentes, ganhou uma entidade local, e isso foi vital para alavancar e fazer proliferarem as oportunidades que já estão surgindo ali entre eles. Bom, aí, para os novos TEIAs, a gente já abriu o edital, tem um ainda aberto, tem outros que já se fecharam, e os novos TEIAs vão começar a funcionar entre o final de outubro e começo de novembro. O que vai acontecer agora? O espectro conexão toma outra dimensão, porque a gente só tinha um TEIA. Então, agora, eu acho que passa a ser imprescindível que esse diálogo com vocês se fortaleça, porque a gente já vai ter uma rede, no final do ano, de 5 TEIAs funcionando. Então, fiz uma conversa rápida aqui com o Rodrigo e a Tânia, e a gente já tirou uma possibilidade de agenda, que eu acho que principalmente o pessoal de políticas públicas do 011 podia já responder, que é no dia 3 de outubro, às 16h, a gente fazer uma rodada de conversa. Soninha, você gostaria muito que estivesse conosco, com você ou sua equipe, porque é uma quinta-feira. Então, 3 de outubro, às 16h, que a comunidade 011, a B Startup, venham para a gente falar mais, porque o momento é propício. Então, como eu falei, eu fiz uma rodada de escuta no primeiro momento, que já deu alguns frutos, e agora está na hora de a gente ter uma outra rodada. Então, eu deixo aqui como convite, 3 de outubro, às 16h, lá na secretaria, na Galeria Olido, São João, 473, mas eu posso deixar meu contato para vocês também, para que a gente possa tirar mais coisas concretas da escuta. Quer dizer, já tem coisas acontecendo, mas que a gente possa sair dessa escuta com mais coisas concretas, então. E eu agradeço muito pela oportunidade, aproveito para encerrar a minha fala, para não ter que voltar ao microfone. Obrigada. Obrigada, Aline. Rodrigo? Eu acho que eu já tinha feito as considerações finais. Eu acho que é sempre importante. Eu acho que a gente sai com aprendizados, com uma visão mais ampliada. E eu quero muito dar continuidade e me coloco à disposição pessoalmente aqui também para ajudar aí nessa evolução do ecossistema que interessa a todos. Obrigada. Alguém tem preferência? Falar por último? Então pode falar primeiro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de fazer esse debate franco, que é o primeiro requisito de conseguir algum resultado. Eu acredito que a gente precisava manter esse canal, né? Pode ser através de periodicamente, algumas reuniões, mas precisamos compartilhar os pontos de vista. A ideia da wishlist me parece muito boa, porque a gente já abre o jogo de cara e fala exatamente quais são nossas ideias, nossos motivos. É óbvio que temos que falar e temos que ouvir. E podem ter certeza que naquilo que eu puder colaborar, a nossa equipe puder colaborar, a gente vai estar junto. Mas é importante não deixar a chama morrer, né? Ou seja, essa aproximação, para ela se tornar em fatos concretos, em atos concretos também, vai depender de a gente dar uma continuidade. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo Jobim. Tânia? Eu acho que eu prefiro até responder a pergunta do Bruno, que eu acho que fecha muito bem essa nossa etapa.
Eu acho que os nossos próximos passos, a gente já tem eles muito claros, né? A gente já tem o projeto do Hub aqui de cima, que é um negócio incrível. A gente já tem essa próxima conversa com a secretária Aline. E a gente já tem uma coisa que também que é extremamente importante, que é o seguinte: a gente abriu o canal de comunicação. Não é mais guerra na imprensa. A gente não vai criticar a prefeitura e a prefeitura não vai criticar a inovação. A gente vai sentar numa mesa e vai falar, olha, qual é o caminho? Não está bom para o poder público, não está bom para o empreendedorismo, para a inovação. Como é que a gente chega no consenso? Então, acho que esse primeiro exercício é o que, para mim, é fundamental que a gente saia dessa sala hoje com ele muito claro para os nossos próximos passos. Porque ele vai guiar tudo que a gente fizer daqui para frente. E eu realmente tenho certeza que esse primeiro passo vai mudar o jeito que São Paulo trata a inovação e o jeito que o nosso ecossistema trata o poder público de São Paulo. Ok. Respondido? Obrigada. Agora eu respondo pelo legislativo, né? Já que estou aqui da mesa, mas antes informo que a mesa 2 começará às 11h30. A gente tem um pequeno intervalo aqui, café, água, banheiro, troca de cartões, contatos, etc. E na segunda mesa, o tema é experiências inovadoras entre startups e poder público. O Vinícius Machado será o mediador. Estarão presentes o Daniel Arenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, o Guto Ferreira, que foi presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, o João Arthur Reis, diretor técnico da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e o Maurício Zanetti, CEO e fundador do Iglu Network. Comunicar é um desafio nosso. Às vezes a gente... eu me pego recebendo no meu WhatsApp um aviso assim: foram prorrogadas as inscrições para o edital X, porque não teve o número suficiente de inscritos, por exemplo. Quer dizer, a gente tem iniciativas, oportunidades e não consegue fazer chegar a quem se interessa. É difícil para o poder público anunciar coisas legais na mídia, em mídia espontânea, porque tem todo um receio de ser promoção de um governante. É maluco isso, mas a gente tem dificuldade. Então, precisamos melhorar os nossos canais de comunicação, com certeza. Mas peço a vocês que acompanhem os canais oficiais de comunicação. É uma coisa meio bizarra de se pedir, mas, enfim. A Câmara tem redes sociais cada vez mais. As várias secretarias municipais também têm lá suas páginas, Twitter, Facebook. Quem de vocês é curtidor, seguidor de alguma página oficial? Ótimo, agradeço. Ajudem a replicar, multiplicar, por favor. Não que isso nos exima da necessidade de melhorar a nossa comunicação, mas a gente tem dificuldades mesmo. Sobre serem ouvidos, procurem-nos também, é importante. Às vezes as pessoas, os movimentos que já são mais organizados coletivamente, né, a sociedade civil que já tem uma base de movimento social mais consolidada, faz isso um pouco mais. Por exemplo, o Seminário de Cultura que está acontecendo aqui no 8º andar hoje nasceu de uma presença permanente do Fórum Hip Hop nas reuniões semanais da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem, no mínimo, frequentemente 2 pessoas do movimento hip hop presente em todas as reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento, que são abertos à presença de qualquer pessoa. E eles marcam a gente em cima. Todo ano, a Comissão de Finanças e Orçamento tem uma subcomissão ou uma subrelatoria especialmente para a cultura. Não porque tem 2.000 pessoas gritando aqui na porta, mas porque tem sempre 2 presentes. Toda semana. Toda a audiência pública. Então, eles conquistaram isso. E essa é uma notícia. Não precisa de 2.000 pessoas para fazer a Câmara abrir um espaço constante, permanente. Mas precisa dessa constância e precisa aproveitar as oportunidades. Não adianta encher a galeria para fazer barulho durante a sessão plenária. E não precisa. Não adianta e não precisa. Mas uma presença maior em audiências públicas, em reuniões de comissão, ajuda bastante. Vocês não acreditam o número de audiências públicas realizadas em que acontece exatamente o seguinte:
Item 19 da pauta, é o PL 233 de 2018, da vereadora Aline Cardoso. Estão abertas as inscrições, não há oradores inscritos. Declaro realizada a audiência pública do projeto. Vocês não acreditam o número de vezes que isso acontece. Então, às vezes até a gente convida as pessoas para ouvir de um jeito meio tosco, uma audiência pública, quarta-feira, meio-dia, não é exatamente convidativo, mas ainda assim, alguém pode, mas não fica nem sabendo. Alguém viria se soubesse. Então, de novo, peço que vocês nos sigam, acompanhem, né, as comissões, a Câmara Municipal de São Paulo, para verificar esses espaços. Muito frequentemente tem representante do Legislativo, obrigatoriamente tem alguém do Executivo na mesa. Porque o Executivo é informado da audiência pública e escala alguém de determinada secretaria para dizer oficialmente como se posiciona em relação a um determinado projeto de lei. Concluindo, o que a gente pode fazer, né, concretamente? Além de abrir esses espaços, divulgar melhor os espaços que já existem, a gente tem aqui a responsabilidade de participar da elaboração da teoria, projetos de lei vindos do Executivo, de iniciativas do vereador, de iniciativas da sociedade civil. Quanto mais participação, melhores as chances de sair um bom texto daqui. A gente também tem o dever de participar da viabilização do que é texto. Não adianta ter a lei obrigando e não ter o órgão responsável, não ter a dotação orçamentária, não ter o decreto regulamentador da lei. Decreto é obrigação do prefeito, mas a gente também pode se mobilizar e ajudar na elaboração de um bom decreto regulamentador daquilo que já é lei, de uma boa portaria secretarial, também daquilo que já existe. É nosso dever também fiscalizar o que já existe, se funciona ou não funciona. E eu acredito que, principalmente, a gente tem um lugar estratégico no Legislativo para sermos articuladores. Reunir setor privado, sociedade civil, movimento social desorganizado, indivíduos desorganizados, o executivo, o judiciário, se for o caso. A gente tem essa liberdade de movimento. Então, existem algumas formas tradicionais de organização de vereadores em torno de temas em comum, como são as frentes parlamentares, por exemplo. Eu não faço muita questão de frente parlamentar, porque existem mais frentes do que reuniões de fato. A gente aceita, formaliza, cria uma frente e depois não consegue manter aquilo funcionando. Agora, também podemos formar grupos de trabalho, sem os compromissos regimentais da formalidade, da abertura do quórum, mas criar GTs específicos que reúnam regularmente pessoas interessadas com o compromisso de obter resultados, de obter ações, encaminhamentos concretos de todas as partes. No nosso mandato, a gente participa, por exemplo, coordena um GT para aumentar a reciclagem de vidro na cidade. E aí vem todo mundo, vem as empresas concessionárias, vem a Anlurb, vem a indústria de bebidas, vem a indústria de vidro, movimentos sociais, startups, para ver como é que a gente faz a reciclagem de vidro aumentar na cidade, independentemente do que exista em lei, do que já esteja escrito em algum lugar. Então, pode ser esse um caminho nosso aqui também. A gente pode criar um grupo de trabalho que se reúna regularmente com propósito, com pauta. E é incrível que muitos setores já têm, o que já tem é wishlist. O que falta é transformar essa wishlist em providências. Incrível que a gente está falando de um setor, eu não sei a wishlist. Vocês realmente precisam me dizer qual é. Algumas coisas são óbvias, espaço físico, sim, com internet, óbvio, com, né, equipamentos, mas e o que mais? Né? Isenção fiscal, desburocratização, é lógico, mas do que vocês estão falando? Vocês sabem melhor do que eu. Desburocratização, por exemplo, o que significa. Então, fica aqui a proposta. Podemos criar um grupo de trabalho do qual participem todos os interessados, sem formalidades, mas com um compromisso de sermos práticos. Agradeço a todos os presentes nessa primeira parte, convido para um café lá fora e voltamos para a segunda mesa às 11h30. Até mais. Obrigada.